dia, seja bem-vindo à nossa EBD Online. Estamos muito felizes por você estar aqui com a gente e com certeza o nosso Deus também está muito feliz por você estar separando esse tempo para aprender mais da palavra dele. Estamos com a nossa série de discípulos e hoje é a nossa penúltima aula da série. Vamos aprender um pouco hoje sobre o discípulo Filipe. E quem vai conduzir a nossa aula é a professora Cristiane. Não se esqueça, pegue seu papel, caneta, para anotar tudo e não perder nada. Não se esqueça, na próxima terça, às 21 horas, teremos a live com o professor da semana, no caso a Cristiane, que vai tirar todas as suas dúvidas e trazer aquele complemento especial. Não se esqueça, é no nosso Instagram, Ensino BíbVP, tá ok? A minha oração hoje é que Deus te abençoe e que essa palavra possa abençoar e edificar a sua vida. Até a próxima aula. Olá, é com muita alegria que recebi o convite para estar compartilhando com cada um de vocês a respeito do discípulo Filipe e agradeço o convite, feito pela nossa educadora religiosa e acredito que é bênção para a nossa vida cada vez que a gente se aprofunda mais no estudo da palavra e também daqueles que nos antecederam na fé em Jesus Cristo. Então hoje a gente vai dar prosseguimento, espero que cada um seja abençoado também por essa aula e vamos falar então sobre o apóstolo Filipe. É um desafio para cada um de nós que não tem muita habilidade na tecnologia, mas espero que abençoe a vida de cada um. Então hoje nós vamos falar sobre Filipe. Deixa eu só colocar aqui para todo mundo poder ver junto comigo e poder ler também os slides, vai facilitar também a compreensão. Se alguém puder ainda anotar, também é muito bom. Então, Filipe, o apóstolo. Assim que recebi esse convite para poder falar sobre Filipe, eu confesso que tive uma alegria achando assim, nossa, Filipe, que legal, aquele que evangelizou o eunuco, que coisa boa. Aí quando eu comecei a estudar, eu falei, não, gente, que confusão a minha. Espero que alguns até saibam mais do que eu e saibam que não é a mesma pessoa, mas eu, na minha ingenuidade, achei que o Filipe tratado era o Filipe que também tinha feito a evangelização. Mas para começar, vamos falar da origem do nome Filipe. Nome de origem grega, vindo do grego Filipos, que significa amantes de cavalos ou amigo de cavalos. Para nós parece não ter grande importância o seu significado, mas o fato de ser de origem grega trouxe assim algumas peculiaridades à vida de Filipe. Só que para a gente poder entender quem é o discípulo Filipe, é bom que a gente saiba que há 4 personagens citados no Novo Testamento com o nome de Filipe. E é bom que a gente esclareça para a gente poder ter uma ideia quem foi cada um deles. Primeiro, Filipe, filho de Herodes, o Grande, e de Mariane, filha de Simão, sumo sacerdote. Ele também é chamado de Herodes por alguns historiadores, como Flávio Josefo, historiador do primeiro século. Muitos membros dessa família possuem esse nome de Herodes, então por isso que eles acabavam também adicionando um outro nome. No caso dele, Filipe. Ele foi casado com Herodias, que acabou abandonando para se casar com Herodes Antipas, seu meio-irmão. E isso, em alguns, lá no Evangelho, a gente pode ver que foi uma das causas do incômodo de Herodes e de Herodias, porque João Batista acusava o irmão de Filipe de ter adulterado, pegando a esposa do irmão. Então, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrasse e o colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão com o qual se casara. Então, o seu meio-irmão casou com a sua esposa. O segundo Filipe é o tetrarca, ou seja, era um governador de uma parte também da região.
Também foi filho de Herodes o Grande com sua quinta mulher, Cleópatra de Jerusalém. Foi chamado por Augusto e governou durante 35 anos. Nomeado, né? Esse Filipe casou-se com Salomé, filha de Herodias, primeira mulher do outro, Filipe já citado, ou seja, ele casou com a sua sobrinha. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então, ele era um outro governador. Então, no caso, já são 2 Filipes, e os 2 citados no Novo Testamento. O terceiro Filipe, que era o motivo da minha confusão, e também de alguns historiadores da época também, o evangelista foi um dos 7 homens escolhidos como diáconos da igreja de Jerusalém. A gente encontra isso lá em Atos, né? Atos 6, logo do início do capítulo, vai falando, né, que havia algum tipo de problema por causa da assistência, né, às viúvas e a órfãos, né, gregos. Então, pediram que houvesse essa resolução. Então, os apóstolos se reuniram e acharam por bem nomear, né, os primeiros diáconos para que pudesse cuidar dessas viúvas e repartir, né, para que elas também tivessem um sustento. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, que foi o primeiro mártir da igreja, né? Filipe, que é o evangelista, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Está lá no livro de Atos. Então, aí já dá para a gente ver que não é o Filipe, discípulo, apóstolo de Jesus, que só aqui que aparece esse Filipe, né? Aliás, é a primeira vez que aparece esse Filipe, o evangelista, como um diácono e não como um apóstolo, diferente do discípulo Filipe, que compunha os 12, né, e portanto é chamado de apóstolo. Indo Filipe para a sua cidade, Samaria, lhes anunciava Cristo. Então, Filipe, né, esse que foi intitulado diácono, também era chamado de evangelista. Por quê? Porque Filipe realizou uma obra evangelizadora muito importante, né, logo no primeiro século, na igreja primitiva. Então, aqui fala, né, em Atos 8, que ele expulsava espíritos imundos, ele fazia curas. Aqui no final aqui do versículo 8 diz assim: houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe, o evangelista, era um homem assim muito usado por Deus. E, né, ele foi instruído por um anjo para ir a uma estrada deserta e teve um encontro com o eunuco etíope, oficial da rainha dos etíopes. Aí a gente vê, né, que esse encontro, né, que está narrado em Atos 8, o eunuco ia lendo, né, um texto de Isaías, e Filipe pergunta, né, se ele estava entendendo, né? E ele fala que não tinha quem explicasse de quem que ele estava falando. O profeta estava falando dele mesmo ou de algum outro. Aí ele apresenta Jesus ao eunuco, o eunuco crê, né? E é batizado ali mesmo. E depois disso, Filipe é arrebatado, né? E já vai para outra cidade pregar o evangelho. Então, esse Filipe é o Filipe diácono, o Filipe evangelista. E aqui também, né, a gente continua fazendo essa distinção. Filipe era conhecido como evangelista, possivelmente para distingui-lo do Filipe apóstolo. Então, podemos notar que Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, teve a preocupação em fazer a correta distinção entre Filipe, o apóstolo, e Filipe, o evangelista. Nós vamos ver a narrativa que mostra isso, que ele vai falando que os apóstolos ficaram em Jerusalém, né? E os demais irmãos, né, que creram, eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos ficaram. Aí a gente vai vendo que, na continuação do texto, a gente vai ver que Filipe, né, aí você lendo, observando, vai ver isso, lá em Atos 8. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Então, a gente pode ver bem claramente que
os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os demais continuaram, né, pregando o evangelho, assim como Filipe. Aí chegamos ao Filipe apóstolo, né, um dos 12 discípulos de Cristo. Então, o apóstolo Filipe era de Betsaida, da Galileia, a mesma cidade de André e Simão. Então, possivelmente, eles já eram conhecidos, né? Se hoje a gente já, quando habita numa cidade, a gente acaba conhecendo, né, muitas pessoas, que dirá naquela época, onde as cidades não eram tão, né, populosas, né, como hoje em dia. Então, Filipe era de Betsaida, aí em João 1:44 nos mostra isso. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida, então era dessa cidade. Ele é mencionado nos 3 primeiros evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Nos 3 primeiros evangelhos, né, e até mesmo em Atos, a gente só vê ele aparecendo na lista, né, onde registra a relação, né, de todos os apóstolos de Cristo. Ele aparece na 5ª posição. Aqui o texto, né, o slide anterior, aqui vocês podem ver que existem as referências nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, essa listagem onde Filipe aparece. Em João é que a gente vai ver realmente mais textos, né, em que realmente fala do que Filipe, né, pronunciou, né, do relacionamento dele com Cristo, né, às vezes que Jesus até testou, né, Filipe, mas nos outros evangelhos ele só aparece na relação em Atos também, né? E entrando, subir ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Aí a gente já vai ver que Judas Iscariote já não estava entre eles, né? O chamado de Filipe. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Essa versão, né, desse texto da palavra, é na versão NVI, né? Agora, na versão Almeida Corrigida e Fiel, eu achei assim muito lindo quando fala que Jesus achou Filipe. Olha que coisa linda. Ele achou, né? Uma coisa bem marcante, né? Ele achou Filipe, ela pegou Filipe, né, para ser um dos 12 apóstolos. Filipe anuncia Jesus. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Esse texto, né, quando ele fala isso para Natanael, nos faz ver que ele sabia que viria o Messias, né? Ele fala de quem os profetas anunciaram, e ele fala isso para Filipe. Então a gente pode ver que Filipe observava as Escrituras e aguardava o Messias. Mesmo sendo um novo na fé, ele compartilhou a boa nova com convicção. Bem, né? Ele está lá, é ele que os profetas anunciaram. E ele ainda fala assim, que ele era conhecido, Jesus era conhecido como filho de José. Assim, para nós que sabemos da origem de Jesus, né? Origem não fica muito boa a palavra não, mas nós sabemos que ele, né, teve uma concepção virginal, que ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas Filipe, na época, ele falou que ele era filho de José. Por quê? Porque Jesus era conhecido como filho de José. Ele não entendia muito bem ainda como era, né, essa questão, mas para ele já tinha convicção que Jesus era o Messias. Isso nos mostra aí em relação ao compartilhamento, né, de Natanael, com Natanael. Então, como ele conhecia Natanael, ele foi logo e anunciou Jesus para ele. Então, isso nos mostra que nossas amizades são solo fértil para compartilhar sobre Jesus. A alegria de conhecer a Jesus deve nos motivar a levar a outros essa alegria. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente não tem como guardar, né, isso apenas para nós. Se é tão bom para nós, se isso nos traz, né, uma alegria imensa conhecer a Jesus, isso deve ser compartilhado.
E os nossos amigos, né, são as primeiras pessoas que a gente deve compartilhar, nossos parentes, as pessoas que estão próximas a nós. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Então, isso nos mostra ou que havia uma rixa, né, entre os moradores de Betsaida e de Nazaré, por isso ele logo, né, teve esse ato assim, de discriminar Jesus. Pode vir alguma coisa boa, né, de Nazaré? Ou mesmo porque ele sabia que o Messias não viria de lá, né? Então, a pergunta de Natanael pode mostrar tanto uma coisa quanto outra, né? Filipe não se importou com nada disso. Ele mostrou que o papel do discípulo é anunciar, mas quem vai se revelar a pessoa levada por nós é Jesus. Então, o papel nosso, né, enquanto cristãos, não é tanto, né, querer resolver todas as questões que alguém possa trazer. É claro que a gente tem que falar a razão da nossa fé, mas é importante que a pessoa tenha um encontro com Cristo. Então, o que ele se importou foi com isso, que Natanael tivesse a oportunidade de encontrar Jesus. Então, ele falou: venha e veja. Outro texto que a gente pode ver alguma coisa a mais sobre Filipe, que mostra também o lado prático, realista de Filipe. Nesse ponto até me identifiquei um pouco com ele, porque às vezes, né, em algumas pessoas que eu li, que assisti, falavam assim que Filipe via só o lado ruim, algo que poderia dar errado, né? Não procurava logo descobrir um lado positivo daquela situação. Então, em alguns momentos eu pensei assim, pior que às vezes parece um pouquinho comigo, eu sou bem prática, mas a gente pede ao Senhor, né, que sare os nossos, né, a nossa personalidade, né, e que molde de acordo com a vontade dele. E Filipe tinha esse lado prático, né? Então, nesse texto, né, de João 6, é a parte em que Jesus realiza a multiplicação dos peixes e pães. Então, aqui a gente pode ver, né, que levando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então ele logo viu que materialmente aquilo não era possível que acontecesse. Então Filipe, né, ele pensava dentro da realidade possível apenas ao homem, né? Ele pensava na realidade que poderia acontecer. Não tem dinheiro suficiente para isso. Ele era organizado, ele calculou como poderia fazer a tal compra de pães e percebeu que não daria. Mesmo sabendo do milagre que iria operar, Jesus pergunta sobre a possibilidade da compra. Então Jesus já começou a trabalhar essa questão de Filipe, desse lado, né, de ver só o material, né? Filipe, olha, vê se dá para poder comprar, né? Vamos ver como é que faz para comprar. Então, Filipe logo, né, começou a perceber, contou ali e falou: não, peraí, isso não dá, né? Não tem como. Então, isso acho que trouxe mais um confronto ainda a Filipe quando aconteceu a multiplicação, né? Jesus queria mostrar a Filipe que dentro da perspectiva material humana era impossível alimentar aquela multidão com os recursos que eles tinham, que eles possuíam. Jesus conhecia a personalidade de Filipe, por isso surpreende a todos, e principalmente Filipe, porque quando ele viu, né, aquela multiplicação, eu imagino que Filipe falou assim: que isso? Quem é esse, né? Que eu faço cálculo, né, para ver se dá pelo menos para cada um comer um pedaço, e no final ainda tem aquela sobra, né, de cestos e cestos de pães e peixes, né, que foram multiplicados. Filipe encaminha alguns gregos, né? Então isso também é algo assim bem sutil, mas que dá para a gente tirar uma lição também. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos.
Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Então, por que esses gregos foram até Filipe pedir, né, uma audiência a Jesus? Então, a gente pode ver algumas coisas aqui interessantes, né? Alguns teólogos sugerem que esses gregos procuraram Filipe por causa do seu nome de origem grega, né? Então, isso também faz nos refletir que podemos levar as pessoas a Jesus com tudo que somos, seja com a nossa cultura, nossa profissão, com a nossa posição social, né? Então, tudo que a gente é, tudo que nós somos, nós precisamos colocar à disposição de Cristo, né? Seja no momento que a gente está trabalhando, seja no momento que a gente está estudando, tudo, né? Tudo que faz parte da nossa vida, né? Deve ser um meio da gente poder chegar, né? Levar Jesus até as pessoas. No capítulo 13, espera um pouquinho que eu acho que eu pulei. Filipe pede, mostra-nos o Pai. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado, o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse texto, nossa, é muito lindo. João, né, quando ele vai começar a escrever, né, todos os últimos momentos que Jesus teve, né, com os seus discípulos, ele faz essa declaração, né, que ele já sabendo, Jesus já sabendo que já estava chegando o momento dele, ele amou, né, o mundo e amou-os até o fim. E eu fico pensando, né, nessa situação, né, que Filipe, né, acabou pedindo isso, era um momento assim muito crucial, né, na vida de Jesus, mas mesmo assim ele teve muita paciência com Filipe. No capítulo 13, vemos Jesus se preparando para o seu martírio, realizando a última ceia e revelando aos discípulos vários acontecimentos vindouros. Jesus estava abrindo o coração, né? No momento da ceia, ele lava, né, os pés dos discípulos, ele começa também, ele revela, né, que haveria um que o iria trair. Então a gente começa a ver a situação que Jesus estava. E no capítulo 14 ele continua as suas instruções. E ele vai dizer, né, aquele texto lindo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu fico imaginando, quando a gente lê esse texto, a gente fica logo pensando em Jesus, né? Jesus, né? Imagina você sabendo que você ia passar por um martírio, né, que Jesus passou, abrindo o coração para os discípulos. Depois de 3 anos estando junto com eles, vem Filipe e pede, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus, nosso mestre por excelência, andou com seus discípulos durante 3 anos e na semana de sua morte eles ainda tinham dúvidas. Mas como um mestre amoroso, ainda estava disponível a ensinar e tirar as dúvidas. Se não fosse assim, Filipe não teria coragem de expor sua dúvida, né? Se ele tivesse medo, né, de que Jesus não respondesse, né, com um coração amoroso, com uma resposta que elucidaria a sua dúvida, ele nem falaria, mas ele sabia que o mestre estava ali disposto a ouvi-los, né? Para nós, a dúvida de Filipe pode causar uma certa decepção, mas ela ficou registrada e a resposta de Jesus nos ajuda a compreender melhor sua divindade. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque mesmo naqueles textos que você fala assim, gente, nossa, que esse texto está aí na palavra, que coisa triste, né? A gente pensar do nosso lado do mundo, que decepção
Jesus 3 anos andando com eles, e Filipe vem com uma pergunta dessa. Se fosse eu tinha ficado calado mesmo com a minha dúvida. Mas Filipe não, Filipe expôs a sua dúvida, né? E graças, né, a essa pergunta que ele fez, a resposta de Jesus ajuda a cada um de nós a compreender quem é Jesus. Então, até isso foi algo que foi bom para nós, porque mesmo na dúvida de Filipe, nós também podemos hoje ter uma compreensão melhor de quem é Jesus. Algumas tradições cristãs sugerem que Filipe evangelizou na Palestina, na Grécia, mas desenvolveu grande parte do seu ministério pregando o evangelho na Ásia Menor, em Hierápolis, cidade que atraía muitos visitantes devido às suas fontes termais, na região da Frígia, atual Turquia. Aí a gente pode ver ali no mapa, né, essa região em que provavelmente Filipe evangelizou, né? Alguns historiadores também falam que ele também pode ser que ele tenha evangelizado na Gália, né? A Gália é hoje a atual França, mas também pode ser uma questão da confusão do nome Galácia e Gália, né? Então, pode ser que ele tenha evangelizado a Gália? Sim, pode ser, mas pode ser também que seja uma dúvida em relação à Galácia, né? Mas essa região em que Filipe esteve, com certeza, né, ele evangelizou essa parte da Ásia Menor. O fato de Filipe ter ido para Hierápolis explicaria o fato de Paulo não ter escrito nenhuma carta à igreja que lá estava, com um grande número de irmãos, já que havia lá um apóstolo, né? Então, Filipe, apóstolo, estando lá em Hierápolis, não havia necessidade de Paulo escrever uma carta, como ele escreveu, por exemplo, aos Colossenses. Já era uma cidade, né, vizinha, né, a Hierápolis. Então, ele não deve ter escrito por esse motivo, já que Filipe estava lá, estava cuidando da igreja que estava lá, então não haveria necessidade de Paulo escrever também uma carta de orientação a essa igreja. Na cidade de Hierápolis, Filipe teria sofrido um terrível martírio, talvez crucificado e apedrejado e sido sepultado. Há uma gravura, né, um quadro, né, que mostra esse martírio, né, de Filipe. Deixa eu voltar de novo para a gente poder ver. Né, mostrando que ele foi crucificado e ainda também sofrendo, né, seu martírio, né, com exceção de João, né, que teve uma morte, né, não tão trágica, né, mas sofreu a prisão, muitos anos preso, mas os 11, né, até mesmo Judas, né, que teve uma morte, ele mesmo causou sua morte, mas os outros tiveram mortes trágicas, né, e mortes por amor a Cristo, né, a morte realmente se entregando a Jesus, a sua vida, né, e até mesmo Matias também, né, que também acabou compondo também os 12 apóstolos. Então, todos eles tiveram mortes trágicas, mortes cruéis, né, por amor ao Evangelho de Cristo. Então, quando a gente pensa, né, nesses homens simples, né, homens que tiveram sua vida totalmente dedicada a Cristo, homens transformados, a gente se emociona, né, ao pensar como esses homens dedicaram a sua vida à causa de Cristo. Os ensinamentos a respeito, né, de Filipe que a gente pode tirar para a nossa vida. Primeiro, ovelha gera ovelha. Filipe entendeu isso muito rápido e compartilhou o conhecimento de quem era Jesus assim que encontrou seu amigo Natanael. Na palavra a gente vê, né, que o texto mostra, né, que Jesus achou Filipe e Filipe achou Natanael e já declarou para Natanael que ele já tinha encontrado o Messias. Então ele não perdeu tempo. Ele usou, né, por assim dizer, a amizade que ele tinha com Natanael
para logo poder declarar quem era Jesus. Jesus não escolheu os homens extraordinários de sua época para realizar a grande obra evangelizadora, mas transformou cada um com personalidades muito diferentes. Então, não é porque eu sou de um modo ou de outro que Jesus vai deixar de me usar. Ele vai usar a todos nós. Basta que nós nos coloquemos, né, na presença dele, pedindo ao Espírito Santo que nos transforme, porque seja a gente mais introvertido, eu fico assim às vezes avaliando, né, o curso da minha vida, só Jesus mesmo, porque a minha personalidade é uma personalidade muito difícil, né, em vários aspectos, mas Jesus tem compaixão de nós e o Espírito Santo nos transforma e basta que a gente se coloque à disposição dele para isso. Mediante a entrega de Filipe, Deus usou até mesmo a origem do seu nome para que pessoas se chegassem a ele, e ele as encaminhou a Jesus. Então, seja por qualquer motivo, se uma pessoa chega até você, porque nós temos um nome parecido, nós temos, né, temos o mesmo nome, que legal. Você sabe, eu gosto muito de dizer o significado do meu nome, né? Cristiane, serva de Cristo. Aprendi isso com o meu pastor amado, pastor Mauro, serva de Cristo. Então, você sabe o significado do seu nome? Ou então, por algum motivo profissional, né, alguém chegar até nós por conta da nossa profissão, ou até mesmo por causa da situação que às vezes a gente está. Então, qualquer motivo, né, que nós tenhamos para que alguém chegue até nós podemos usar para a honra e glória do nome de Jesus. Filipe expôs o desejo de ver o Pai, sem entender que Jesus era o próprio Deus encarnado. Mas Jesus, como mestre amoroso, está sempre disposto a nos orientar. Então, mesmo com as nossas dúvidas, com os nossos dilemas, nós temos que sempre nos expor ao Senhor. Nos expor. Senhor, estou muito triste. Senhor, estou decepcionado com isso. Senhor, trabalha na minha vida. Preciso ser transformado. Tenho essa mágoa no coração. Qualquer coisa, né, que esteja dentro de nós, que ainda nos traz alguma dificuldade, nós temos que sempre estar nos expondo ao Senhor para que Ele possa nos transformar. Então, esses são alguns ensinamentos, né? Esses foram alguns ensinamentos que a gente pôde observar na vida de Filipe. Acredito que cada um que lê a palavra de Deus pode ainda ter mais ensinamentos ainda para compartilhar conosco. Nós ainda faremos uma live na próxima terça-feira. Então, se você também viu alguma coisa, né, especial que a gente também possa compartilhar, entra lá para a gente poder conversar juntos e poder trazer ainda mais ensinamentos, né, a respeito desse discípulo e da palavra de Deus. Muito obrigada, né, pela atenção de cada um.